Números e algarismos. Gente, os algarismos são as formas que nós usamos para montar um número. São 10 algarismos, do 0 até o 9. Essa maneira que a gente usa para criar os números se chama sistema de numeração indo-arábico. Nome esquisito, né? Vamos saber mais? Pois é, gente, olha só. Antes não tínhamos esses números que a gente conhece hoje, né? Eles foram criados pelos indianos, as pessoas que vivem num país chamado Índia, lá no século V, ou seja, há muito tempo. E eles foram espalhados pelo mundo todo pelos árabes. Então, eles têm esse nome, Indo, de indianos, e arábicos, de árabes. Então, números indo-arábicos. E a pessoa que descobriu isso era um árabe, um grande matemático, que tinha o nome de Al-Khwarizmi. E ele escreveu um livro sobre isso e, portanto, os números ficaram conhecidos pelo mundo todo. E em sua homenagem, esses números foram chamados de algarismo. Não se parece com o nome dele? Bom, os números são formados pelos algarismos e eles são infinitos, ou seja, não acabam nunca. Por causa dos algarismos, a gente pode criar qualquer número. Vocês se lembram, né? A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A gente pode juntar esses números, ou até mesmo um só, né? Ou desculpa, a gente pode juntar esses algarismos, né? Ou somente um, e aí a gente tem os números. E esses números vão representar quantidades, códigos, medidas e ordens. Vamos ver como é que é isso? Quando o número representa a quantidade, olha só, gente, é quando eu vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5 lápis. 10 colegas que eu tenho no Facebook. Ou então aqui, no nosso caso, infelizmente, a quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid-19 em Minas Gerais, né? Vejam aí, 58.283 pessoas. Observem o número, ele tem 5 algarismos, inclusive repetidos, né? Veja que o 8 aparece 2 vezes, né? Mas aí você vai ver que cada algarismo tem um valor diferente, né? Mesmo quando se repete no número. E aí, gente, esse número é lido da seguinte maneira: 58.283. Vejam aí, né? A notícia que saiu hoje, no domingo, 5/7, né? Sobre o avanço da Covid-19 em Minas Gerais. Infelizmente, mais 18 mortes e 2.325 casos confirmados, né? É uma pena. Por isso, gente, todo cuidado é pouco. Agora, os números quando são um código. A gente usa o número como código quando a gente quer identificar alguma coisa, né? Então, eles estão nos nossos documentos. Olha aí, eu tenho um exemplo de carteira de identidade, né? Tem o número do CPF da pessoa, não é verdade? Tem um número da identidade. Cada pessoa tem seu próprio número de identidade. Não pode ter número repetido, né? Olha só, o CEP da rua. Cada rua também tem um CEP. Senão, as cartas nunca chegariam, né? As nossas encomendas nunca chegariam no nosso endereço, né? E até o telefone da gente, né? É um código, tá bom? O número do seu telefone é um código. Tá joia, pessoal? Medidas. Quando a gente quer medir, não é isso? A gente quer saber a distância de uma cidade com a outra,
e a nossa altura, o nosso peso e por aí vai. Então, quando a gente está medindo, os números são, então, usados como medidas, representam medidas. E aí, você já foi ao médico, não é verdade? E logo, quando a gente chega, ele vai verificar o nosso peso, né? Para ver se a gente está fora do peso ou está muito magrinho, não é isso? A nossa altura, a temperatura do nosso corpo. E aí, gente, olha só, hein? Quando a temperatura passa dos 37 graus, é sinal de febre. E febre significa doença, que pode ser, inclusive, a bendita da Covid-19. A gente não quer isso, não é verdade? Então vejam aí os exemplos, né? Tem até um painel de um carro que mostra a velocidade. A gente está medindo a velocidade do carro. Depois você tem o médico tirando a altura de uma criança e um termômetro mostrando uma temperatura boa. Beleza, gente? Os números como ordem. Olha, no caso de ordem é muito simples. A gente quer fazer uma organização, a gente quer classificar, quer indicar, né? Olha, eu quero falar com a terceira pessoa da fileira ali, da primeira fileira, não é isso? Então, quem chegou em primeiro lugar no campeonato? Foi o Galo, foi o Cruzeiro? Quem é que é? Quem é que é o campeão? Então, quando a gente usa os números como ordem, a gente está classificando as coisas, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o último, não é? Agora vejam só, se não tivesse a quarentena e se as pessoas não tivessem seguindo aí as recomendações, todo mundo poderia ficar contaminado com o coronavírus. Imaginem só o tamanho das filas para atender todo mundo contaminado. Imaginem, seriam, né, filas enormes. Vejam aí os coleguinhas comemorando o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. E depois um exemplo, trazendo, gente, o número de casos e de pessoas que infelizmente morreram em cada estado do Brasil, né? Olha lá, esse dado, gente, é do mês de maio, tá bom? Mas vejam bem, qual é o estado que está em primeiro lugar? É o estado de São Paulo, né? E qual é o estado que está em último lugar? É o estado do Mato Grosso do Sul, é ali, ó, o 27, ou 27º, não é isso? Acharam Minas Gerais? Olha só, Minas Gerais é o 12º estado com maior número de casos de Covid no Brasil. Isso no dia 24 de maio, tá bom? Entenderam então, gente? É isso aí. Agora, o algarismo cria o número, não é verdade? A gente pega o algarismo e faz o número, tá bem? E aí, gente, cada algarismo desse número vai ter um valor. Esse valor varia de acordo com a ordem, com a posição do algarismo no número. A gente pode ter números que vão ter apenas um algarismo ou números com dezenas de algarismos, né? Mas não é o nosso caso. Vamos ver aqui, usando mais uma vez os dados da Covid-19, né? Temos o número 58.283. Olha só, a gente coloca ele dentro de um quadro, viram? Olha bem. O 3 está lá na unidade. Veja só a letra U. O 8 está na dezena. Letra D. O 2 está na centena. Letra C. O 8 novamente na unidade de milhar. UM. E o 5 na dezena de milhar. DM. Então veja só. Quanto vale o 3? 3. O 8, 80. O 2, 200. O outro 8, 8.000. E o 5, 50.000. E 50.000 são 5 dezenas de milhar, 8.000, 8 unidades de milhar, 200, 2 centenas, 80, 8 dezenas e 3, 3 unidades.
E mais abaixo, como a gente lê, né? 50.008.280 e finalmente o 3. Tudo bem? Olha só, esse quadro que a gente mostrou chama-se quadro posicional. Nesse quadro, a gente indica o valor da posição de cada algarismo, né? Essa posição, gente, tem um nome, ordem. Essa ordem a gente chama de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, assim por diante, né? E a cada 3 ordens a gente faz um conjuntinho que a gente chama de classe. Aí vejam só, as 3 primeiras ordens formam a classe das unidades. Depois, mais 3 ordens formam a classe dos milhares. Em seguida, mais 3 ordens, classe dos milhões. E assim por diante, bilhões, trilhões, né? Bom, a gente não vai usar esses números todos não, né, pessoal? Podem ficar tranquilos. Mas estão percebendo ali? Olha só. De 3 em 3 a gente tem uma nova classe, tá bom? E olha bem ali um outro número, o 35... Não é 35 não. O 359.285. Olha lá. Mostrando ali a primeira ordem, 5 unidades. A segunda ordem, 8 dezenas ou 80 unidades. A terceira ordem, 2 centenas ou 200 unidades. A quarta ordem, 9 unidades de milhar, 9.000 unidades. A quinta ordem, 5 dezenas de milhar, 50.000 unidades. E a sexta ordem, 3 centenas de milhar, ou seja, 300.000 unidades. Tranquilo, pessoal? Muito bacana, não é? Facinho demais. Vamos praticar, gente? Olha só. Vocês vão ler novamente no seu livro de matemática, da página 8 até a página 13. Vão refazer os exercícios. E ainda vão fazer uma atividade que está sendo postada aí agora sobre a reportagem do jornal Estado de Minas. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente!